Olá, sejam bem-vindos ao Oscar Cursos. Aqui quem fala é Paulo Peixoto. Estamos em mais uma aula de Direito Tributário do nosso curso 3 em 30, trazendo muitas informações e dicas para você que está se preparando para a primeira fase da OAB. Aqui embaixo já está o meu Instagram, @phlpeixoto. Vocês podem me seguir e acompanhar as dicas que eu posto. Se quiserem, também o meu canal no YouTube, Paulo Peixoto Prof. Muito bem, dito isso, vamos para o nosso tema de hoje. Vamos aí enfrentar as questões de direito tributário. Vou colocá-las aqui na tela e a gente já começa a trabalhar. Questão número 1 que eu trago para vocês caiu no 29º exame. Tinha o seguinte enunciado: o município X, na tentativa de fazer com que os cofres municipais pudessem receber determinado tributo com mais celeridade, publicou, em maio de 2017, uma lei que alterava a data de recolhimento daquela exação do tributo. A lei dispunha que os efeitos das suas determinações seriam imediatos. Então, a lei já começaria a vigorar. Nesse sentido, assinale a afirmativa correta. Letra A. Segundo a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, que é o Decreto-Lei 4657 de 1942, a lei é válida, mas apenas poderia entrar em vigor 45 dias após a sua publicação. Então, quando ele fala aí da LINDB, é importante você lembrar, e o artigo 1º da LINDB, olha só, diz o seguinte: salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, notem que esse artigo 1º, ele já começa com uma ressalva, dizendo, olha, se a lei de modo expresso disser que ela começa a vigorar na data da publicação, assim será. Caso contrário, haverá esse lapso temporal, esse prazo aí que a gente conhece como vacatio legis de 45 dias. Então, na alternativa A, quando ele diz que a lei é válida, mas apenas poderia entrar em vigor 45 dias após a publicação, está errado. Por quê? Porque se a lei colocar de modo expresso que ela começa a vigorar na data da publicação, vai valer. E não tem nenhuma irregularidade aqui. Não tem esse apenas poderia. Está errada essa parte. Então, risca a letra A. Letra B. A lei é inconstitucional, uma vez que não respeitou o princípio da anterioridade. Olha só. O equívoco dessa alternativa B, e talvez você tenha pensado nessa alternativa B, está justamente no fato aí que ele diz que a lei é inconstitucional. Notem que quando a gente pensa no princípio da anterioridade, está lá nos limites ao poder de tributar, no artigo 150 da Constituição, o princípio está no artigo 150, inciso 3º, a linha B. Diz que é vedado aos entes políticos, ou seja, União, Estado, DF, é vedado a esses entes, olha só o que diz aqui, cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Quer dizer, se uma nova lei trazendo um tributo é publicada, ou essa lei major aumenta o tributo, segundo a anterioridade, para evitar a surpresa do contribuinte, esse tributo só pode ser cobrado no exercício seguinte. Então, se a lei for publicada em fevereiro de determinado ano, ela só pode ser cobrada aquele tributo a partir de janeiro do ano seguinte. Esse é o princípio da anterioridade, ou também conhecido como anterioridade ano-calendário. Certo? E aí, se você, já que eu estou tocando nesse assunto, na linha C do mesmo artigo, nós temos lá o tal da nonagesimal, que também é uma vedação dizendo que não se pode cobrar tributos antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei. Como a administração tributária, o fisco, tentando aí de alguma certa forma burlar a anterioridade, o que acontecia na prática? Editavam leis no final de dezembro, porque como tem a anterioridade, ela só pode ser no exercício seguinte. Então eu edito a lei no final de dezembro, virou o ano, ou seja, passaram-se aí 2 dias, 3 dias, a lei já poderia estar valendo e ser cobrado o tributo. Então, o que aconteceu? Criaram a nonagesimal, falando, olha, se for instituído aqui o tributo ou majorado, tem que ter um prazo de pelo menos 90 dias para que a sociedade consiga aí se organizar para pagar o tributo. Então, anterioridade e nonagesimal.
Só que o porquê que não é a anterioridade, aqui eu já estendo, também não é caso de nonagesimal. Porque essa lei aqui do enunciado, volte, diz que ela alterava a data de recolhimento do tributo. Isso não é instituição, isso não é aumento, não é majoração. É alteração da data de pagamento. Se o tributo deveria ser recolhido no dia 20, imaginemos que a lei alterou e disse que agora seria recolhido no dia 10. Não teve nem criação e tampouco aumento do tributo, só mexi na data de pagamento. Segundo o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente de acordo com a súmula vinculante número 50, olha só o que diz essa súmula. Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. O Supremo já disse. Simples fato de alterar a data de recolhimento do pagamento não precisa aqui, não tem que respeitar a anterioridade, nem a 90º, tampouco a anterioridade no calendário, certo? Então, esta lei que foi criada aqui pelo município X, ela é válida, ela é constitucional e não se sujeita à anterioridade. Como a gente viu que ela é constitucional e ela é válida, a letra B o risco, porque falando que ela é inconstitucional. A letra D, a lei é válida, mas só poderia vigorar 90 dias após a publicação, também está errado, certo? Ela pode ingressar de imediato e sobrou a letra C, de casa. A lei é constitucional, uma vez que nessa hipótese não se sujeita ao princípio da anterioridade. Então a lei é constitucional sim, tá? Fique atento, era uma questão que exigia o conhecimento da súmula vinculante 50. Sem ela, provavelmente você não conseguiria responder, ou iria na B, provavelmente na alternativa B, certo? Então fique muito atento a este detalhe aí, beleza? Então, letra C é a correta. Próxima questão, também do 29º. A Fazenda Pública apurou que fato gerador ocorrido em 12 de outubro de 2007, referente ao imposto sujeito a lançamento por declaração, não havia sido comunicado pelo contribuinte ao fisco. Ou seja, o contribuinte passou em branco, não avisou, não informou e tampouco pagou, né? Por isso, efetuou o lançamento de ofício do tributo em 5 de novembro de 2012, tendo sido o contribuinte notificado desse lançamento em 9 de novembro de 2012, para pagamento de 30 dias. Não sendo a dívida paga, nem tendo o contribuinte impugnado o lançamento, a Fazenda Pública inscreveu em 5 de outubro de 2017 o débito em dívida ativa, tendo ajuizado a execução fiscal em 8 de janeiro de 2018. Rapaz, que questão complicada. Um monte de data aqui que eu tenho que levar em consideração. E ó, você sabe, quando a questão vem com esse monte de data, ele vai querer saber questões temporais. E quando a gente trabalha com isso em direito tributário, a gente está falando de decadência e prescrição. A decadência para a constituição do crédito tributário e a prescrição para a cobrança do crédito tributário, certo? Você vai encontrar esse tema no artigo 173, decadência, e no artigo 174, prescrição do CTN, do Código Tributário Nacional. Mas vamos lá, vamos pelas alternativas, vamos ver o que elas dizem. Letra A. A cobrança é indevida, pois o crédito tributário foi extinto pelo decurso de prazo decadencial. Então, primeiro ele está perguntando aí da decadência. Vamos lá no artigo 173 do CTN. O que diz o artigo 173? Diz assim, ó, o direito da fazenda pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados. Inciso 1º. No primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. E depois, no inciso 2º, ele fala da data que se tornar definitiva, a decisão que houver anulado, é outra coisa. Então aqui, nós estamos falando do inciso 1º. Primeiro dia do exercício seguinte. O primeiro ponto que a gente tem que saber aqui é quando é o fato gerador. Qual é a data do fato gerador? Ele disse 12 de outubro de 2007. Então essa era a data que deveria ter sido passada a informação para o fisco, certo? Para o contribuinte pagar. Não fez. Então,
eu considero essa data, que foi a data do fato gerador, mas como aqui, para fins de decadência, eu preciso considerar o primeiro dia do exercício seguinte, então eu estava em 2017, exercício seguinte 2008, 1º de janeiro de 2008, começa a contar o prazo decadencial, ou seja, um prazo de 5 anos. E esse prazo vai até, estou em 2008, 1º de janeiro, 5 anos, 1º de janeiro de 2013. Então, até 1º de janeiro de 2013, ou melhor, até dia 31 de dezembro de 2012, a Fazenda teria que constituir, porque deu dia 1º, aí temos a decadência. Quando foi constituído o crédito tributário? Quando foi o lançamento de ofício? Certo? Quando foi o lançamento de ofício? O enunciado disse que houve aqui o lançamento de ofício em 5 de novembro de 2012. Nós tínhamos até 31 de dezembro de 2012. Está dentro do prazo? Tá. Houve decadência? Não. Então, letra A, corta. Letra B, a cobrança indevida, pois já teria se consumado o prazo prescricional para propor a ação de execução fiscal. Agora ele quer saber da prescrição. Ela está lá no artigo 174. Diz aqui, ó, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados da data de sua constituição definitiva. Então, vamos ver. Quando que houve o lançamento? Que eu tenho que considerar. 5 de novembro de 2012. Quando houve a notificação do contribuinte? 9 de novembro. E deram um prazo de 30 dias para ele pagar ou, eventualmente, se ele quisesse impugnar. Então, esse prazo dele aqui pagar terminou em 9 de dezembro de 2012. 9 de dezembro, né, os 30 dias, considerando aí o dia 9, quando ele foi notificado, 9 de novembro. 9 de dezembro de 2012. Então, tem que contar agora 5 anos. Isso dá 9 de dezembro, eu estou em 2012, com 5, 2017. 9 de dezembro de 2017. É o prazo final. Até essa data aí, certo? A Fazenda teria que ingressar com a execução fiscal. Quando que ela ingressou? 8 de janeiro de 2018. Teve prescrição? Sim. Então, prescreveu aqui o direito da Fazenda, né, de cobrar, né, prescreveu a pretensão dela de cobrar o crédito tributário. Letra B está correta. Letra C, a cobrança é devida, pois a inscrição em dívida ativa do crédito tributário em 5/10/17 suspendeu por 130 dias. Ele não falou nada disso aqui, nenhuma causa que houve suspensão, não falou de nada disso. Corta. Letra D, a cobrança é devida, pois não transcorreram mais de 10 anos entre a ocorrência do fato gerador e a inscrição da dívida ativa. Também inventou aqui uns negócios. Nada a ver. Então, você teria que analisar em 2 etapas. Primeiro, a decadência, certo? Para a constituição do crédito e depois a prescrição para a cobrança. Como a cobrança aqui, a execução fiscal foi só em janeiro de 18, já estava muito além do prazo prescricional, razão pela qual a alternativa correta é a letra B de bola. Questão dificílima, eu reputo essa como uma questão difícil. Teria que manjar, entender os institutos, lembrar, certo? Dessas datas aqui. Então tem que ler com muita atenção o artigo 173 e 174 do Código Tributário Nacional. Tá certo, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, manda aí, deixa nos seus comentários. E a gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço para vocês e até mais.